Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e em conjunto com os meus colegas André Antunes, Carlos Costa e Paulo Oliveira, vamos apresentar as principais novidades da versão 2026C do software SIP. Esta versão inclui várias melhorias que reforçam a interoperabilidade das soluções SIP e ampliam as capacidades de cálculo das aplicações. Tal como em versões anteriores, foram também otimizados diversos processos internos, que, embora menos visíveis, tornam o software mais estável, fiável e eficiente, proporcionando uma experiência de utilização mais fluida. Recordo que podem consultar de forma detalhada todas as novidades desta versão na nossa página web em www.sip.pt. Vou então começar por apresentar as principais novidades relacionadas com a interoperabilidade das soluções SIP. Nesta área, o plugin OpenBeam Revit permite agora a conversão não só de sistemas de tubagens IFC em tubos e uniões nativas do Revit, mas também isolamentos, equipamentos e outros acessórios das tubagens. Para isso, o utilizador poderá atribuir os elementos a famílias previamente carregadas no ficheiro do Revit ou gerar automaticamente as famílias paramétricas. Para isso, vamos ver aqui um exemplo. Vou, então, carregar aqui para processar e para transformar estes elementos em elementos nativos. E o que vamos ver é esta opção. Portanto, todas as tubagens onde podemos atribuir aqui, portanto, o material. Vou deixar estar esta opção que nós temos aqui já carregada neste modelo que estou a utilizar do Revit. E agora, as restantes opções que podemos ver aqui. Portanto, eu posso ativar o que é que quero ou não importar e aqui do lado direito, portanto, ir marcando os elementos e então aqui podemos ver que posso atribuir a uma família já existentes ou criar uma nova. Se for para criar uma nova, portanto, tenho que indicar algum dado dessa mesma, o nome que vou dar a essa mesma família. Vamos fazer aqui alguns exemplos rapidamente. Por último, este aqui. Portanto, preciso também aqui de os ativar à esquerda, portanto, dizer que os vou importar. Portanto, e desta forma, posso então gerar temos, portanto, podemos ver então aqui, vamos só melhorar aqui um pouco a representação. Portanto, e podemos agora clicar, deixem-me só ocultar aqui o IFC original e, portanto, clicando, portanto, já podemos ver que temos aqui uma família diretamente criada, neste caso, incluindo, por exemplo, válvulas que podemos ver aqui com mais pormenor. Para além destas opções, foram melhoradas também aqui as opções de cores. Portanto, posso vir aqui, aplicar as cores pré-definidas. Elas já estavam carregadas, mas se não tivessem, podíamos ver aqui de forma diferente. E portanto, mesmo aqui com este tipo de representação, conseguimos também passar agora a ver as cores aqui. Outra das novidades no plugin OpenBeam Revit é que agora os filtros de armaduras podem ser realizados por diâmetro. Portanto, se voltarmos aqui às opções e viermos aqui, podemos aplicar cores então por diâmetro.
Portanto, neste caso mantemos exatamente as cores do CIPCAD. E foram estas as novidades do plugin OpenBeam Revit. Ainda relacionado com a interoperabilidade, o meu colega André Antunes irá apresentar outra novidade nesta área, relacionada com a importação de ficheiros JSON em programas de estruturas. Vou então agora passar a palavra ao meu colega André Antunes para apresentar as novidades na área de estruturas. Boa tarde. Na versão 2026.c, o SIP Connect, bem como o Strubeam Steel, permite calcular ligações com perfis compostos. Assim, para além de ser possível projetar-se ligações com diferentes perfis simples, sejam eles laminados, compostos, enformados ou de madeira, a partir desta versão o programa permite conceber e calcular ligações com perfis compostos por várias secções. Ao contrário da modelação com várias barras simples, os perfis compostos permitem que o programa trabalhe com um único conjunto de esforços para toda a barra. Por exemplo, para esta ligação. Anteriormente, tínhamos a definição de cada uma das barras, que neste conjunto seriam constituídas por 5 barras. Para estas duas barras, irei fazer uma alteração. Temos a barra L1 e a barra R2. Na versão 2026.c, podemos fazer esta ligação de uma forma diferente. Em disposição, temos estas possibilidades. Irei alterar para duplo em T união genérica. Posteriormente, vou corrigir os valores das coordenadas da peça. Assim, neste exemplo, a peça L2 já não seria necessária. Podemos ver a diferença, uma peça composta e outra composta por duas barras. Como dito anteriormente, em cargas, temos então um único conjunto de esforços para este conjunto de barras. A partir da versão 2026.c é possível a importação de ficheiros JSON. Anteriormente, o SIP Connect e o Strubeam Steel permitia importar barras e os seus esforços a partir de modelos estruturais definidos no SIP 3D, no SIP CAD ou então de programa de terceiros como ETABS ou SAP 2000, por exemplo. A partir desta versão, será possível a importação de modelos estruturais através de ficheiros de intercâmbio no formato JSON, o que irá ampliar a interoperabilidade do programa, permitindo importar modelos estruturais definidos e calculados em qualquer outro programa que consiga fazer a geração destes ficheiros JSON. Este intercâmbio será feito através de dois ficheiros, um obrigatório que terá que conter a geometria do modelo e outro opcional que irá incluir os esforços. Para a importação dos modelos dos ficheiros JSON, podemos utilizar a ferramenta que existe tanto no SIP Connect como no Strubeam Steel. Assim, em Strubeam Beam Uploader, temos a nova opção de importação de ficheiros JSON. Acedendo a info.si.com/pt/novidades/versão 2026.c, poderão consultar mais informação sobre esta novidade. Premindo em saber mais, podem obter mais informação sobre a importação de ficheiros JSON para esta nova versão. Existe também um link para um guia de especificação de ficheiros JSON para SIP Connect e Strubeam Steel, onde se aprofunda mais este assunto. Na versão 2026.c foram também implementadas novas normas internacionais. Essa informação estará também disponibilizada em info.si.com/pt/novidades/versão 2026.c.
Muito bem, André. Vamos agora passar à apresentação das novidades na área de instalações apresentadas por Carlos Costa. Olá a todos, começando pelas instalações hidráulicas, nomeadamente no programa CIPE Plumbing, dizer que aqui no separador Water Systems, relativo ao abastecimento de água, surgiu no grupo Geração uma nova opção que é gerar a instalação desde uma válvula de seccionamento individual ou de corte ou de um aparelho de produção de água quente sanitária até todas as válvulas de local úmido. Sendo assim, ao selecionar este comando, se posicionar o cursor sobre uma válvula de seccionamento individual, consigo, neste caso para água fria, ver a pré-visualização. Dando um clique é gerado o traçado, assim também como no aparelho de água quente, a mesma coisa, é gerado o traçado desde o próprio aparelho até à válvula do local úmido. Portanto, água fria de seccionamento individual da fração até ao aparelho e à respectiva válvula do local úmido, e na água quente do aparelho até à válvula também do local úmido. Passando para a área de telecomunicações, nomeadamente no programa CIPETEL, dizer que a opção Regulamentação aplicável do botão Configuração passou a adaptar os filtros de produtos e a escolha de canais ao sistema às condições locais estabelecidas por essa regulamentação. Então, por exemplo, ao selecionar aqui ITED, no caso de eu ir gerar, por exemplo, um esquema, temos, por exemplo, aqui a importação automática das frequências ITED. Portanto, neste caso, que o manual ITED preconiza, não sendo necessariamente criá-las uma a uma, portanto, são importadas de uma só vez. Depois, terem atenção que ao criar uma obra nova, e eu vou exemplificar muito rapidamente, aqui não me vinculando a nenhum projeto, essa opção também existe aqui logo no início. Então, por exemplo, ao selecionar aqui TED e importando aqui um catálogo de um fabricante para poder avançar, quando essa obra nova é criada e seleciono logo essa opção, se eu for consultar agora aqui na verificação, essa opção já vem preenchida. No entanto, dizer o seguinte, as bandas de frequências e as verificações também, ou seja, tudo é preenchido. Caso a obra seja antiga, o que é que acontece? Eu tenho que ver se efetivamente tenho isto ativado e se tenho as bandas e as verificações. Se não, clico aqui na bandeira e ao clicar na bandeira ele preenche-me também já a regulamentação aplicável, as bandas e as verificações que o manual ITED, neste caso, preconiza. Caso na obra nova que eu fiz há bocadinho avançasse aquela questão da configuração inicial, portanto, ao vir aqui a este botão, se eu premer logo aqui, é logo preenchido isto. Portanto, regulamentação, bandas e verificações. Continuando ainda no CIPETEL, dizer que temos novas opções de gravação do assistente para geração de redes. Ou seja, estas opções que eu vou aqui configurando, mesmo que eu feche o programa, ok, depois aceitaria, mesmo que eu feche o programa, elas ficam disponíveis quando eu abrir novamente o programa. Portanto, ele guarda as últimas configurações que eu defini. Por outro lado, estas mesmas configurações que eu tiver aqui, têm a possibilidade de exportar, dar um nome, isto fica em biblioteca, na diretoria que escolherem, para serem reutilizadas em futuras obras através do botão importar. E da minha parte, são estas as principais novidades na área de instalações.
Muito bem, vimos então as principais novidades de instalações. Vamos então, por fim, apresentar as principais novidades na área de climatização e iluminação. Muito boa tarde a todos. Venho apresentar as novidades da versão 2026C relativas à área da climatização e iluminação. Vou começar por apresentar as melhorias do programa SIP HVAC, que agora em sistemas de climatização VRF, quando a unidade exterior é uma unidade combinada, o esquema de controlo mostra agora os seus componentes como unidades independentes. Outra novidade diz respeito ao cálculo de fugas de refrigerante R32. O utilizador pode escolher na configuração geral se o programa coloca automaticamente os detectores de R32 quando necessário ou, pelo contrário, os seleciona manualmente em cada unidade interior. Além disso, quando uma unidade interior já tem um detector de R32 integrado de fábrica, este aparece marcado e bloqueado no painel para facilitar a compreensão do utilizador. Por fim, em sistemas de climatização que possuam unidades de tratamento de ar, foi adicionada uma nova listagem de cálculo. Nessa listagem são apresentados dados relativos à identificação das UTAs presentes na obra, com as suas características técnicas, o resumo das cargas e, por fim, os diagramas psicométricos, que é para aquecimento e arrefecimento. Esta listagem poderá ser impressa diretamente para um periférico ou exportada para um ficheiro, como todas as listagens dos programas da SIP. Vamos agora passar para o programa SIP-Lux, que no fundo é um programa que possibilita efetuar estudos luminotécnicos e, nesse caso, atualizou-se a norma, a EN 12464, parte 1, colocando a versão mais atual da mesma. Outra novidade deste programa diz respeito ao comando de distribuição automática, que foi otimizado, permitindo agora um posicionamento mais eficiente da iluminação normal e de emergência, facilitando o cumprimento das verificações necessárias segundo a tal norma EN 12464 e também de acordo com o manual de sistema, o manual da SE, o Sistema de Certificação Energética, e a certificação LEED. No seguimento da novidade anterior, a distribuição dos pontos de cálculo no SIP-Lux foi melhorada, permitindo a obtenção de resultados mais precisos e garantindo o cumprimento da norma e regulamentação já referida anteriormente. Por outro lado, por fim, digamos assim, o SIP-Lux incorpora agora uma nova ferramenta que permite modificar a escala dos textos de etiquetas, referências e resultados de pontos de cálculo. Assim, através da opção de tamanho dos textos, do painel e elementos próprios, o programa permite adaptar o tamanho dos textos apresentados no ambiente 3D. O tamanho é definido introduzindo uma percentagem sobre o tamanho original. Bem, e dou assim por terminada a apresentação das novidades sobre estes programas. Terminamos assim a apresentação das principais novidades da versão 2026C. Esperamos que tenham gostado. Despedimos-nos agradecendo a todos a vossa presença. Boa tarde a todos.